Fala conectado, fala conectada, tudo bem com você? Tava vendo aqui a repercussão do filme da Forja. Você já assistiu esse filme? Você chorou no filme? Você viu gente chorar no filme? Tava vendo o depoimento da Priscila Schreier, que é a Cíntia, mãe do... Eu sempre esqueço o nome do menino, mas é esse jovem aí que eu tô falando pra você. Ela falou que o filme tem várias mensagens, mas uma mensagem que ela considera muito é o poder do discipulado. Uma pessoa mais experiente discipulando uma outra pessoa a encontrar Cristo, a se entregar a Cristo e ter uma vida transformada, passando por renúncias. Claro, você vai deixar de ser o velho homem e vai começar a viver o novo de Deus. É isso. É basicamente isso. E o que é mais difícil nesses dias é exatamente isso, você discipular. Se está difícil você trazer gente para a igreja, imagine você discipular uma pessoa. Chega uma determinada hora que a pessoa espana. Por isso que eu vejo tanta gente chorar, mas é uma aflição da alma tremenda, porque sabe que precisa, mas poucos estão buscando. E eu falo para você que são poucos mesmo. Ah, a nossa igreja está passando por avivamento, a nossa igreja, o Brasil vai passar. Gente, o que eu vejo é que poucos estão procurando. É a realidade hoje, poucos estão procurando. A porta está aberta, mas poucos estão entrando por ela. E a gente vê em Mateus 24:12. Por que isso está acontecendo, pastor? Por que está tão difícil ter célula? Por que está tão difícil ir para a igreja, estar com a igreja completa? Nós temos aqui em Atibaia 1 ano de igreja aberta. E eu posso dizer para você que 50% dessa igreja já reformulou, já mudou. Porque muitas pessoas não entenderam que a entrega precisa acontecer também depois que você aceita Jesus na sua vida. A graça te buscou, te restaurou, porque você não era merecedor, a graça te alcançou. Só que depois da graça, Jesus começa a falar no teu coração através do Espírito Santo e começa a dar orientações para você não ser mais aquilo que você era, para você alcançar o que Deus tem para você. E quem entende isso, avança. E quem não entende isso, retrocede. Retrocede para a velha vida. Isso que é a dificuldade da pessoa hoje que se converte ao cristianismo e não tem a sua vida transformada porque não procura a evolução. A transformação é de dentro para fora, o Espírito Santo fala com você, mas cabe a você buscar Ele. Busque ao Senhor enquanto é tempo. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E está falando de quase todos mesmo. Não é todos, é quase todos. Então eu imagino que uma população do planeta Terra gigante, a maioria vai se esfriar. Quase todos. Uma pequena parte não vai se esfriar. Entendeu que é servir a Deus, apacentar as ovelhas que vai fazer a diferença. Lembra quando Jesus falou para Pedro? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? 3 vezes. Por que Jesus falou 3 vezes? Pedro, você me ama. Alguns teólogos falam que é porque é um movimento espiritual, e no mundo espiritual você tem que falar aqui para reverberar no mundo espiritual aquilo que você está proclamando aqui. Por isso que nós aceitamos Jesus em voz alta, para o mundo espiritual entender que você está aceitando Jesus. Pedro negou 3 vezes Jesus e teve que falar que ama Jesus 3 vezes. Então, Jesus falou o quê? Apacenta as minhas ovelhas. O que é esse apacentar das minhas ovelhas? É isso, é servir. Depois que você aceita Jesus, você não vive mais para você. Você vive servindo. E, meu Deus do céu, o trabalho não pode ser mais importante que isso. A sua saúde não pode ser mais importante que isso. A sua família não pode ser mais importante que isso. Mas entenda o que eu estou falando para você. Não é um radicalismo que eu estou implantando para você. É uma naturalidade no espírito que o servir traz todas as coisas para você. Siga o Senhor Jesus. Busque o Senhor Jesus em primeiro lugar. Sirva o Senhor Jesus em primeiro lugar. E outras coisas serão acrescentadas. Eu sou químico industrial. Não exerço mais essa profissão há pelo menos 15 anos. Tive ótimos resultados. Mas não foi o meu diploma que me trouxe até aqui. Foi Cristo. A experiência que eu tive com Cristo. E quando eu decidi tirar minha própria vida, Ele estava do meu lado. Eu falei, nunca mais eu quero parar de sentir essa presença. E foi buscando Ele, servindo Ele, que outras coisas foram acrescentadas.
Minha família toda foi acrescentada, restaurada, a cura da minha filha, o meu casamento. Gente, a minha cura. A cura da minha irmã. A minha irmã foi curada de um câncer que já estava com metástase no pulmão. Foi depois que eu decidi servir esse Deus maravilhoso que o amor dele se manifestou no meu coração e ele foi multiplicado para as outras pessoas que me seguem, que andam comigo, que estão comigo, porque de bom eu não tenho nada. Eu só tenho o que eu tenho de Deus, aquilo que Deus passa para mim, para poder multiplicar para as outras pessoas. Senão eu não serviria para estar aqui falando com ninguém. Nem sei para onde está sendo esse vídeo, mas se você quer mudança na sua vida, decida servir esse Deus maravilhoso hoje. É por isso que o amor no final vai se esfriar. E Satanás sabe que o tempo dele está se esgotando. Olha os vídeos da Anitta, que loucura. Olha o William Bonner aí na posse do Trump. Tinha um cara orando lá, ele ficou irritado com a oração, com outra pessoa louvando. Onde Jesus é exposto, as trevas têm que bater em retirada. Olha o que está acontecendo no mundo, nos jovens. Um rapper que veio cantar no Brasil falou que nem ele seria arrebatado e nem todo mundo que estivesse assistindo o show seria arrebatado. Mandalas em cima dele, coisas sobrenaturais acontecendo e ninguém está vendo isso. Será que você não está vendo isso? Será que é difícil você estar na igreja nos domingos? Tinha uma expressão de crente domingueiro na minha cidade. Hoje nem isso tem mais, não tem mais crente na igreja. Vem para a igreja servir o Senhor, buscar Ele em primeiro lugar e outras coisas serão acrescentadas. Tem gente que está precisando que você vá buscar Jesus porque você vai ser a luz na vida de outras pessoas. Você foi chamado para servir esse Deus maravilhoso. Você é herdeiro das promessas dele. Você tem que estar nesse exército aqui da luz para contagiar outras pessoas. É por aí mesmo. No capítulo 24 de Mateus, nós encontramos essa cena bem interessante. Os discípulos chegam em particular para o Senhor e falam assim, perguntam, quando será o fim dos tempos? É o que está acontecendo agora, sem sombra de dúvida. E Jesus falou o seguinte, olha, eu vou falar com vocês sobre alguns sinais, tá? Eu não vou falar para você a data certa, porque vocês vão ficar malucos se eu falar a data certa. Então eu vou falar de sinais. Ele falou de uma tribulação que vai devastar o mundo em 3 anos e meio. Ele falou de falsos cristos, falsos profetas, operando sinais, prodígios, maravilhas, é o que a gente vê por aí. Jesus falou sobre guerras, terremotos, mencionou também a respeito do como o mundo vai estar quando ele voltar, e é exatamente isso que eu queria falar com você. Como o mundo ia estar quando Jesus fosse voltar. No capítulo 12 ele fala o seguinte, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus mencionou 2 coisas aqui, 2. O primeiro é que ele disse que a iniquidade iria se multiplicar. E que é iniquidade? Essa palavra pode ser traduzida hoje como maldade. Maldade é a mesma coisa para mim. E eu costumo dizer no discipulado que a iniquidade é o pecado de uma maneira mais grave. É quando o sujeito está tão acostumado a pecar, está tão acostumado a mentir, está tão acostumado a procrastinar, está tão acostumado com os vícios, que ele faz e isso não sai do coração dele, não incomoda mais ele. Ele não tem mais vergonha. Ele não está, na verdade, nem aí para as consequências. Já viu? Pessoa que fala de Jesus, está na igreja, às vezes tem até um cargo na igreja, mas continua com o pecadinho da iniquidade? Está lá. Isso não incomoda ele. Eu vou continuar. Eu vou falando de Deus aqui, mas eu estou com esse pecadinho aqui. Então, para mim, isso é normal. É iniquidade. Isso é uma semente plantada em você que precisa ser corrigida. É uma semente do mal que precisa ser corrigida. Você é nova criatura. Agora as coisas se fazem novas. Paulo fala que ele é imitador de Cristo. Seja imitador de Cristo. Cristo não pode ter um pecado oculto. É isso. Mais ou menos isso. E Jesus falou sobre esse tipo de atitude, que a maldade iria se multiplicar pelo mundo. Depois ele disse que o amor ia se esfriar no coração das pessoas. E na Bíblia nós encontramos 3 tipos de amor: filéu, eros e o ágape. O filéu é fraterno, que você tem pelo irmão, pelo próximo. O eros é que você tem pela sua esposa, é paixão, é sexo, é o que você carrega dentro de você, queima essa paixão ardente pela sua esposa. E o ágape, que é o amor de Deus. E é justamente esse o amor ágape que Mateus está falando. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de Deus iria se esfriar no coração das pessoas. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, é isso que nós estamos encontrando nos dias de hoje. Pessoas que não querem saber
mais das coisas de Deus. Elas buscam a prioridade nas coisas do mundo, nas coisas dessa vida, nas coisas que são passageiras, nas coisas que vão trazer um prazer momentâneo, mas nas coisas que são eternas, elas não procuram. Eu não estou falando do ímpio, não. Não estou falando daquele que está fora da igreja. Estou falando de muitos que estão dentro da igreja, buscando as coisas de fora da igreja e deixando de lado as coisas dentro da igreja. É por isso que você vê células se esvaziando ou fechando. Por isso que você vê igrejas fechando. Ah, tem igreja abrindo, tem grandes igrejas. Olha o que eu estou falando. A igreja de Cristo, a palavra de Cristo, quando é lançada, certeira no teu coração, a igreja, ela resplandece na mesma vibração. Tem muitas igrejas que ministram a palavra de Deus que estão fechando, porque a iniquidade está aumentando. Lembra que eu falei de falsos profetas? Acho que você já pegou e eu não preciso ser mais explícito para você. Toma cuidado. Toma cuidado. Pessoas que, teoricamente, conhecem a Deus, estão buscando as coisas do mundo. E em Mateus 24, a Bíblia diz que o amor iria sim se esfriar no coração das pessoas. E qual a característica que a gente percebe que as pessoas estão se esfriando? Porque não conseguem mais ouvir Deus. Lembra que eu falei do caminho de Emaús aí no discipulado antigo? Que os discípulos caminharam com Jesus e não conheceram Jesus? Então, como que você pode caminhar com Jesus e não conhecer Jesus? Você pode estar andando com Jesus e achando que Ele está contigo, mas você não conhece, você não está ouvindo a voz de Deus. Porque o amor dentro de você, esse amor ágape, se esfriou. Não foi assim com Pedro? Não foi assim com alguns discípulos? Quando o amor se esfria, nós não conseguimos reconhecer a voz do Senhor. E a sensação que temos é que Deus se afastou de nós, que Deus nos abandonou. E não é isso. Pelo contrário, Deus está sempre de prontidão. E se eu posso falar para você que Deus tem um restauro na sua vida hoje, Ele quer uma aliança com você de novo, Ele quer uma intimidade com você de novo. Deus não está longe não, Ele está apenas à distância de uma oração. Clame ao Senhor para o seu coração voltar no primeiro amor, sirva o Senhor na sua igreja local. Pastor, o que eu preciso fazer? Procura Ele, que Ele vai te dar a resposta do que você precisa fazer. Vamos avançar junto como igreja, não vamos deixar Satanás ganhar o reino, fechar as portas das igrejas. Vamos avançar juntos, multiplicar esse Cristo que já está aí para voltar. Vamos multiplicar para o maior número de pessoas que tem salvação sim, que a nossa morada não é aqui, a nossa morada é no eterno com Ele. Que Deus abençoe você. Que você possa entender que a importância é estar junto com Ele, sempre. E como eu estou junto com Ele, pastor? Ah, se eu ficar em casa, eu vou estar junto com Ele? Sim, você vai estar. Mas se você estiver em casa, junto com Ele, Ele vai fazer seu coração transbordar e você vai ter que falar do amor dele para outra pessoa. Você vai ter que estar na igreja envolvido, porque você quer que essa igreja evolua e venha pessoas que não conhecem, para você poder falar. É lá que isso acontece. É na célula que isso acontece. Não procrastine o dia de célula. É célula, naquele dia, naquela hora. Os céus se agradam quando você leva uma palavra na sua casa, quando você abre a arca da aliança, a palavra de Deus manifestada cura, transforma, salva. Não procrastine isso. Dia de célula é dia de célula, dia de culto é dia de culto. Ah, tem eventual dias que eu não vou poder ir. Sim, vai ter dias que você vai conversar com outra pessoa, hoje eu não posso, você faz aqui, você vai ali e tal, mas é assim que faz, não é todos os dias. É um dia mais importante da semana, o dia da célula, e é o dia do culto também. Deus abençoe você, que desperte em você aquilo que você foi chamado para fazer. Deus abençoe. Valeu.